verdade, não sei como vocês conseguem trabalhar assim. Assim como? A Maria, ela demora muito para fazer os relatórios e ainda mais para entregar as respostas e as considerações. Eu não posso negar que eu tive que virar à noite várias vezes, porque os meus comentários do trabalho chegaram tarde e eu quase perdi o prazo de entrega. Exatamente. Desde que eu comecei a estagiar aqui, eu percebi um grande problema com a disfunção da análise dos relatórios. Isso acaba afetando a eficiência e a eficácia do nosso trabalho. Acho que a gente deveria tentar conversar com ela para resolver esse problema, então. O que acham da gente fazer isso no almoço? Eu acho isso uma ótima ideia. A gente podia até mesmo listar os pontos que a gente acha que precisa melhorar. E ela já está indo lá imprimir de novo. Agora no almoço eu preciso usar para minhas provas da faculdade. Então eu vou falar com ela agora mesmo. Maria, eu já te falei 1000 vezes. Você não pode ficar imprimindo isso todo dia. Tá tudo no sistema. Mas eu já falei 1000 vezes que eu consigo entender muito melhor os detalhes aqui no papel do que numa tela. Não tem como fazer isso. A gente perde muito tempo se adaptando do seu jeito. Gente, calma. Essa tensão está aparecendo de diversos setores e a gente precisa manter o foco. Então, mas a geração de vocês também não consegue Gente, chega! O que está acontecendo aqui? Então, Michel, a gente está tendo algumas divergências em relação à ideia de funcionamento da empresa, mais especificamente sobre o desempenho e o método de realização das atividades aqui dentro da empresa de cada um. Então, principalmente quando se trata das diferenças entre as gerações realizando cada tarefa. Poxa, mas é exatamente para isso que a gente está aqui. A nossa empresa tem sempre um grande foco para a gente conseguir se adaptar em relação à multigeracionalidade. E esse tipo de coisa não pode acontecer aqui. Acho muito importante a gente conversar agora na sala de reunião. Bom, como vocês sabem, desde que a empresa começou a contratar mais gente acima de 50 anos para conseguir o selo Age Friendly, a gente está tendo alguns ruídos internos. Então eu gostaria de ouvir de vocês o que está acontecendo. Bom, na equipe de TI, por exemplo, a gente está tendo uma integração um pouco complicada, realmente. E os mais jovens não conseguem se dar com os mais velhos, eles dizem que eles são mais lentos nos processos. E os mais velhos, mais experientes, também não estão conseguindo se adaptar a essa nova dinâmica. E na comunicação a gente também está tendo uns problemas. Atualmente a gente teve que atualizar o manual da intranet, porque alguns colaboradores falaram que era muito jovial a linguagem e que eles não conseguiam entender. Então, eu tenho percebido isso também nos projetos. Teve várias vezes e recentemente, inclusive, que dois integrantes do projeto bateram de cabeça porque um só queria fazer por e-mail e outro só presencialmente. Isso também me preocupou bastante, porque a ideia de diversidade etária é excelente, mas não teve nenhuma preparação. E ninguém que treinou para lidar com toda essa diferença de comunicação, de valores. Então, no final, acabou que está impactando diretamente a nossa produtividade. Exatamente. E pior, muitas pessoas de todas as equipes têm achado que o selo Age Friendly é algo extremamente negativo, como se fosse algo ruim que vai piorar totalmente a comunicação e desacelerar os projetos e as metas. Talvez a gente precise de mais espaços de convivência, né? Não dá para esperar que as pessoas vão se conhecer apenas em reuniões e em questões de entrega. Concordo. Eu acho que a gente podia trabalhar essa comunicação interna, inclusive para contar de empresas que foram bem-sucedidas com essa integração da nova geração e da geração mais velha e como eles trabalharam as diferenças deles. E se a gente criasse dupla de mentoria reversa? As pessoas mais jovens ajudam com ferramentas digitais, enquanto isso aprendem sobre gestão e tomada de decisão com as pessoas mais experientes. Acho uma boa também, e para reforçar a gente poderia fazer um treinamento de comunicação entre as gerações, mas com situações do dia a dia, não aquele conteúdo engessado que ninguém presta atenção. Isso seria ótimo e a gente pode ainda pensar em frentes a serem trabalhadas entre todos os subordinados e trabalhar junto, escuta, conversação, né, a comunicação entre eles e também um alinhamento de valores entre todos. Sim, eu acho essa uma ideia excelente. A gente podia criar mesmo essa frente de formação de líderes intergeracionais com foco na empatia e na diversidade. A gente pode criar também uma comunicação acessível e positiva, de forma que ela une os perfis de todas as gerações. Com certeza, o selo Age Friendly é só o começo, a gente ainda vai unir muitas culturas e valorizar todas elas dentro da nossa empresa. Bom, se for assim, eu tô dentro. Acho que a nossa empresa, inclusive, pode virar referência nisso. Se a gente começar a tratar a diversidade como estratégia. Então, se a gente começar a diminuir essas brigas e entender que isso pode ser o nosso maior foco nos próximos tempos, a nossa empresa pode progredir muito em relação a isso. Sim, eu concordo. E para isso a gente tem que ter certeza que o RH
e a liderança vão estar alinhadas e que o plano que a gente vai desenvolver, ele inclua essas diferenças das gerações e alinhe esses valores. Exatamente. A gente só vai conseguir alcançar o bem-estar dentro da empresa se cada um aqui dentro poder sentir quem realmente é. A gente só consegue isso com uma comunicação clara e uma liderança humana. E eu também acho que seria muito interessante para todos nós que implementássemos essas mentorias durante a hora do expediente, para que nós possamos desenvolver todas essas competências que discutimos anteriormente. Sim, eu concordo. E eu também acho que seria interessante a gente disponibilizar uma assessoria durante o trabalho. Assim, caso houvesse alguma dúvida ou qualquer desavença, a gente já podia resolver isso imediatamente e isso iria contribuir para a eficiência da nossa equipe. Concordo totalmente. Acho, inclusive, que a gente podia contratar mentores para aulas de capacitação, assim, dando mais oportunidades para as pessoas de diferentes gerações se comunicarem de maneira melhor. Nossa, essa é uma proposta excelente. E a gente pode fazer isso com o próprio staff da nossa empresa, porque aí a gente já contribui para a criação de relacionamentos saudáveis no trabalho e melhora essa nossa convivência. A gente também pode fazer um programa que dê para avaliar o nosso sistema. E dessa maneira a gente pode receber os feedbacks, assim, analisar toda a situação para poder aprimorar todo o nosso programa. Essa é uma ideia realmente muito excelente. Eu acho que nós deveríamos começar isso quanto antes, contratando profissionais que vão realizar as aulas de mentoria e criar um formulário para que nós possamos saber como o processo todo está indo das pessoas que estão envolvidas nele. Eu acredito que depois do final das aulas da primeira turma de mentoria, a gente poderia realizar uma reunião para ver os impactos que essas novas medidas têm causado na empresa. Vamos construir isso juntos, porque a inclusão de verdade se faz no dia a dia. É isso. Vamos começar essa mudança de dentro para fora. Contem comigo sempre. Vamos iniciar esse processo.